mente, menos questões jurídicas e mais sobre o lançamento de um livro de sua autoria, intitulado 40 Dias, na categoria romance. Pois bem, a noite de autógrafos acontece no dia 25 deste mês, às 19h30, no auditório da ESMAL, a Escola Superior da Magistratura, aqui de Alagoas. Bem, doutor Luciano, eu agradeço aqui antecipadamente a sua presença. E a primeira pergunta é, o que o levou a escrever um livro, não é? Inspirado nas questões religiosas, não é? E que tem um personagem identificado como Jota. Este personagem, nós, ao ler o livro, podemos interpretar que seja Jesus? Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, Gorete. E esse livro realmente é um sonho antigo que eu tenho, né? Eu sempre quis escrever 40 dias e inspirado nessa pessoa mundial, né? Mundialmente conhecido e excepcional como Jesus. E a pergunta que todo leitor faz é essa, justamente essa: J é Jesus, né? E eu explico o seguinte, que no livro, em nenhum momento eu cito o nome de Jesus. Não é citado em nenhum momento, nem no começo, nem no fim. Por quê? Porque Jesus é um nome santo, um nome muito forte, né? Tanto é assim que na Bíblia diz que não devemos usar o santo nome do Senhor em vão. Então, eu deixei, né, para que o próprio leitor ele identifique, né, no personagem Jota, que é o protagonista da história, o principal, se ele é Jesus ou não, né? Teve uma senhora, uma parente minha, que disse que não imaginaria Jesus de outra forma, na sua vida privada. Teve uma outra pessoa que também leu o livro que disse que Jesus jamais seria um covarde, jamais sentiria medo. Então eu deixo que o próprio leitor identifique ou não o personagem Jota, que é o principal da história, com Jesus. Por que 40 dias, como título? 40 dias é o capítulo 9 do livro, e é onde realmente tudo acontece, né? E onde essa pergunta surge. Há uma história na Bíblia em que diz que Jesus, antes de começar a vida pública dele, ele foi levado para o deserto. E lá ele foi tentado pelo demônio, né? E resistiu às tentações e voltou de lá, e nessa volta ele iniciou a vida pública dele. Então 40 dias é justamente esses 40 dias que ele passou no deserto, que nós imaginamos, né, de como foi isso, de como seria isso. E como o senhor entrelaça, né, a vida privada, né, dele, né, com o que está constando na Bíblia? Por exemplo, a gente observa que os capítulos, eles vêm na sequência no capítulo 3, nenhum dos seus ossos será quebrado, por exemplo. Passando o capítulo, né, o anúncio do capítulo, cada capítulo antecede exatamente a uma citação bíblica. Como estruturou esse traçado para o livro? Isso é muito interessante, e é o ponto principal do meu livro, de 40 dias. É identificar a passagem bíblica com a vida privada de Jesus, que é essa vida a vida privada dele, onde é desconhecida de todo mundo, né? Dos 12 aos 30 anos, ninguém sabe como viveu, por onde ele andou, o que ele fez. Não há notícia nenhuma, não há registro nenhuma escrito em canto nenhum sobre esse período, né? E lendo o Evangelho, eu saí identificando cada passagem bíblica e fazendo com que voltasse à vida privada dele anterior à vida pública. A vida privada que é colocada no seu livro, ela foi pesquisada ou é parte do romance? É parte do romance, né? É fictício? É fictício. Não existe na história nenhum registro, não existe nada científico, não existe
nada que faça qualquer menção à vida privada de Jesus Cristo. Então, o romance é justamente isso, né? O 40 Dias e o destaque do romance, no sentido do gênero literário, em que o autor ele não tem compromisso com a realidade dos fatos, né? Quando ele escreve, tudo é da imaginação do autor. Não há cientificidade, não há nada registro escrito, prático, prova nenhuma da existência dos fatos. Tudo vem da imaginação do autor. Pois é, e nessa imaginação do autor foi difícil colocar essas histórias. A inspiração foi buscada aonde? Porque as histórias se casam com os capítulos, não é? E com as citações bíblicas, que a gente chega a um ponto de acreditar que realmente essas histórias existiram, né? Realmente é muito interessante isso. Foi assim, eu tenho pensado nisso há muito tempo. Por exemplo, tem uma história de Jesus de Jota, né? Do personagem Jota, não sei se você chegou a ler, Gorete, que ele meio que sem querer, ele enfrenta ou tenta comandar as águas do Mar da Galileia. E isso é muito interessante, porque eu tenho pensado nisso há muito tempo que eu penso nisso, né? Do poder de um homem de mandar nas águas, de fazer com que as águas recuem a seu comando, né? E a Bíblia fala que Jesus andou sobre as águas, né? E andou em águas profundas, né? Onde pescadores lançavam suas redes. Então, em alto mar. Então, eu imaginei isso lá na Barra de São Miguel, na praia, caminhando, fazendo minhas caminhadas há muito tempo atrás. E eu ficava a imaginar essas coisas. E agora, graças a Deus, eu consegui montar a história, né? E lançar e concluir 40 dias. Mas a gente percebe na leitura também que a história é fictícia, mas ela está pautada em mostrar a questão humana, justa, fiel aos princípios religiosos que tinha o personagem Jota, que na verdade, a gente entende que seja Jesus, né? 40 dias ele tem esse propósito também, sabe, Gorete? De tentar trazer as pessoas, fazer as pessoas voltarem a ler. Eu tive essa preocupação também. A leitura hoje está um pouco esquecida pelas pessoas. É um estímulo diferenciado, né? Sobretudo para as pessoas que são católicas, né? O livro não está direcionado, são cristãs, né? Exatamente. Cristãs. E eu tenho isso comigo também, porque é um livro que tem uma leitura assim fácil, uma leitura interessante, do dia a curiosa, né? Curiosa, porque é um livro que eu digo assim muito curioso, porque você imaginar como seria a vida privada do homem mais importante do mundo, né? Que chegou a dividir a humanidade entre antes e depois dele, né? Só por isso a gente sabe a importância disso. E eu quis também fazer com que essa curiosidade levasse os mais jovens, principalmente, e também os mais idosos, e tem uma explicação o porquê dessas duas classes de pessoas, a voltarem a ler, né? A pegar gosto pela leitura do livro mesmo, impresso, ir lá na livraria, comprar um livro, ler. E isso tudo com um personagem que é bastante instigante, ele é capaz de fazer isso. Dan Brown, no Código da Vinci, sugere que Maria Madalena é, sim, a esposa de Jesus. O senhor toca nessa questão desde o início do livro e reservou um espaço muito generoso a essa questão. Por quê? Essa história assim fascina, né? Tanto é que o livro de Dan Brown é um dos mais lidos no mundo, teve filmes e tudo, porque realmente fascina, instiga a pessoa a pensar nesse tipo de assunto. E eu imaginei a vida privada de Cristo como a de uma pessoa qualquer, né? Como um ser humano qualquer, e que teve oportunidade até de se casar, enfim, com desfeitos e com acertos, como qualquer homem, né? Ele conseguiu participar da experiência de vida, né? Dessa experiência maravilhosa que é viver na vida, né? Essa a maior graça do homem é justamente viver, né?
Porque nessa vida nós conseguimos crescer, né, espiritualmente, a gente aprende com as pessoas, com os fracassos, com as perdas, com os acertos. E isso é o melhor presente que uma pessoa pode ter. Então, eu imaginei que o personagem Jota, ele teve essa oportunidade de viver como qualquer outra pessoa, inclusive casar. Pois é. E nesse caso, a descrição que é feita no livro, a gente mergulha na vida. Antes mesmo, só coloca assim, um papel importante também para Maria e José, não é? Por exemplo, consta aqui no prefácio, né? Afastando-se da narrativa tradicional, o autor confere a Maria a posição de co-protagonista, permitindo-lhe influir decisivamente nos eventos que se seguem e, ao mesmo tempo, retratando-a em sua mais importante função, a de mãe. Né? Maria está sempre presente, sempre acompanhando, sempre questionando também, não é isso? Gorete, eu estava conversando com um amigo, um colega de trabalho, e eu disse a ele que se existisse alguém capaz nessa terra de enfrentar, não sei se seria a palavra, mas enfrentar Deus, por faltar uma palavra melhor, seria Maria. Porque ela aceitou participar de um plano divino, né, que iria mudar a história da humanidade. E do filho dela. E do filho dela. Mas se ela não aceitasse isso, nada aconteceria. E em 40 dias a gente consegue colocar Maria numa posição de ser o ser humano, o único ser humano, capaz de exigir alguma coisa do Criador, do próprio Deus. Pois é. Aí, mas a exigência dela é oportuna. Foi interessantíssimo, pois né? Pois Tanto é que a gente vê que no final o protagonista agradece a ela, né? Por essa exigência. Por essa exigência, exatamente. É porque a gente não pode contar a narrativa literal do livro, porque daí perde todo o interesse. Eu achei muito interessante, li de uma forma até meio corrida, mas certamente vou lê-lo com mais tranquilidade, porque, de certa forma, é um livro que nos dá uma certa tranquilidade ao lê-lo, né? Uma certa serenidade, eu diria. 40 dias resgata, né? Também uma atenção do homem para com Deus, para com o Criador, né? Fazendo com que a pessoa se aperceba que, embora mortal, pode ter essa sintonia com o divino. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água. Porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Sempre ao mal também, sem, claro, especificar, não é isso, doutor Luciano, o livro como um livro religioso, nitidamente, ou de autoajuda, não é isso?
exatamente. Trata-se de um romance, né? Pois é. No gênero literário. Não é um livro religioso, a minha pretensão não foi essa, e também, muito menos, um livro de autoajuda. Mas um livro que possa chamar a atenção do homem por algo tão importante que hoje eu vejo que está um pouco escasso na nossa sociedade, no nosso planeta, eu diria assim. Eu acho que falta no homem hoje a empatia. As pessoas não se colocam mais no lugar das outras pessoas. Isso a gente vê nitidamente nessas redes sociais, nesses grupos de WhatsApp, que as pessoas vão postando coisas que não tem qualquer interesse, não tem qualquer coisa de interesse do bem, mas sim somente para atingir as outras pessoas. Até com esses fake news, por exemplo, né? Exatamente. Que a gente vê que as pessoas ficam passando fake news, mandando mensagens, sem ter preocupação nenhuma na pessoa que está sofrendo aquele fake news, que está passando por aquela situação, né? Uma vez teve um amigo nosso que disse, não, eu repasso a informação, independente de ser fake news ou não, por diversão, por resenha, falou até uma expressão assim. É uma questão de responsabilidade também, né? Exatamente. Eu falei para essa pessoa, se essa resenha fosse com você ou com alguém da sua família, você iria gostar? Pois é, o que eu chamo a atenção também é que muitas vezes pessoas que são muito religiosas e que abrem o WhatsApp todo dia com bom dia, que Deus os proteja, todos do grupo, mas na sequência dessa postagem diária, que parece ser até mecânica, já coloca algo de muito ruim, de disseminação de ódio, de não construção de uma sociedade mais fraterna. Isso é uma contradição terrível, não é, doutor Luciano? Exatamente, isso está acontecendo muito. E eu, assim, com 40 dias eu tenho essa intenção também de chamar a pessoa para a pessoa refletir sobre si mesmo, sobre seus atos. Porque a gente está pecando mais do que nunca, eu acho na história da humanidade, talvez só na época da Inquisição, das fogueiras, as pessoas estão pecando demais com essa intolerância, né, com essa falta de empatia. Nós só podemos, e nós somos, como você bem disse, nós somos responsáveis pelo aquilo que nós falamos, o nosso agir, aquilo que nós postamos, ou simplesmente repassa nesses grupos de WhatsApp, na internet, nesse tipo de coisa. Porque a gente pode estar julgando as pessoas. O que hoje mais as pessoas fazem é julgar os outros. E julgar só compete a Deus, né? Isso está na Bíblia, somente a Ele. Porque na medida em que a gente julga o outro, deixa de verificar seus próprios erros, né? Exatamente. Isso, na maioria, acontece. A gente não consegue identificar os erros que a gente encontra no outro em nós mesmos, né? E é isso que eu acho que está faltando, empatia, né? Eu acho que é a palavra assim, principal. A gente se colocar no lugar do outro, antes de acusar, antes de apontar o dedo, antes de julgar. Se coloque na posição de outra pessoa. Uma vez, se você me permite, Gorete, eu assisti num programa de televisão, que eu não recordo agora, e o assunto era o seguinte: se uma pessoa, se um traficante e um policial chegassem a um hospital, né, numa situação difícil, quem é a equipe médica deveria socorrer primeiro? O policial ou o traficante? Para nós cristãos, esse tipo de assunto não tem cabe. Não cabe. Não há que se falar nisso. Tanto o traficante como o policial, eles são pessoas, são filhos de Deus, eles têm família, eles têm esposa, têm filhos, têm pais. A gente não sabe a vida daquelas pessoas. Então, nós não podemos julgar a coisa dessa forma, colocar a coisa dessa forma. Quer dizer, bandido bom é bandido morto, né? E a justiça existe para isso, né? Nós que somos da justiça, para fazer cumprir as leis. Mas aí você colocar uma situação dessa num programa de televisão, foi da Rede Globo, que eu não recordo agora qual, mas foi que passava pela manhã. Mas interessante foi que as pessoas, os convidados, se comportaram de uma maneira extraordinária na televisão. Questionaram? Questionaram e a apresentadora disse, olha, quem sim fique desse lado, não fique desse lado. E as pessoas, por incrível que pareça, elas ficaram no meio. Por incrível que pareça, eu achei bastante interessante. Porque esse tipo de coisa, para quem é cristão, isso não existe.
né? Fazer distinção. Fazer distinção, somente Deus pode julgar. Eu me lembro da passagem da Bíblia de uma senhora que foi, uma mulher que foi pega em adultério, em flagrante adultério, né? E essa mulher foi levada perante Jesus. E o adultério na época, a pena era ser apedrejada até a morte, né? E estava lá uma multidão de pessoas com pedras na mão, crianças também, mulheres, homens, todas com pedras na mão, prontas para apedrejar a mulher, fazer cumprir a lei. E eles perguntaram a Jesus o que deveria ser feito, se ele concordaria com a lei da época. E ele disse, teria rabiscado alguma coisa no chão e disse que atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E todas as pessoas saíram da lei, né? Ninguém atirou pedra, E tinha homens, mulheres e crianças, tinha muita gente. E a ideia era apedrejar a mulher e, dependendo da resposta de Cristo, apedrejar ele também. Essa era a ideia. Mas aí, com essa resposta, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, ninguém atirou a pedra na mulher. E quando ele se dirigiu à mulher e disse, cadê os teus acusadores, né? Uhum. E ele disse, vá embora e não peque mais. Então é isso que nós temos que resgatar em nós mesmos. Buscar dentro da gente esse lado humano, esse lado de filho de Deus, e entender que as pessoas são nossos irmãos. E que merecem... respeito, merecem uma consideração e uma ação positiva. O senhor falou, antes dessa intolerância, antes de registrar esse fato bíblico, a intolerância que nasceu nas redes sociais, que, na verdade, essa intolerância, ela nasceu, se não me engano, em 2013, naqueles movimentos de rua em que os Black Blocs apareceram, né, para tumultuar as manifestações lá em São Paulo pela questão da taxa da passagem e tal. E isso foi se alastrando pelo país e chegou às redes sociais. E foi muito mais potencializada com as últimas eleições para a presidência da República. Então, não estaria no momento de a própria classe política dar uma contribuição nesse sentido, de não digamos assim, utilizar esse mecanismo para criar fake news, porque a ideia que passa para o cidadão comum é que a eleição, o palanque não foi desarmado, a eleição ainda está acontecendo, o processo eleitoral, em que parece que vale tudo para ganhar uma eleição, né? Exatamente. Uma senhora, eu vi há pouco, estava assistindo numa televisão há pouco tempo atrás, uma senhora foi morta por causa de fake news. Essa senhora, ela estava indo para a igreja, ouvindo da igreja, ela estava com a Bíblia na mão. Ela foi confundida com uma feiticeira que teria matado uma criança. E essa senhora foi linchada, né, por populares e acabou morrendo, né, foi vítima desse linchamento. E isso aconteceu por causa justamente das redes sociais, né, dos fake news, que fazem com que as pessoas se achem no direito de fazer vingança, de cumprir a lei, né, de serem justiceiros, né? Ao invés de deixar a questão para a justiça, eles se acham no direito de se tornarem os próprios justiceiros, né? Então, mataram essa mulher foi vítima desse engano, né, desse fake news. E, recentemente, uma pessoa, eu acho que foi no Rio de Janeiro, foi chicoteada, né, amarrado e chicoteado por ter furtado, cometido um delito. Um rapaz adolescente. Um adolescente pobre, né? Pobre, exatamente. Pelos vigilantes terceirizados de um mercadinho, de um supermercado. Quer dizer, a pessoa foi chicoteada como se nós ainda estivéssemos na barbárie. Na barbárie, na hora da escravidão. Isso é intolerância. Isso a gente não pode admitir. Eu acho que isso é um retrocesso na nossa sociedade, que cabe a nós, né, ter essa consciência, levar o espírito e agir dentro da nossa capacidade. E eu acho que todos nós temos essa capacidade, né? A partir do momento que você recebeu uma mensagem que não é boa, você simplesmente não repassa para ninguém. Isso parece ser uma coisa difícil, tola, mas não é uma coisa, e parece ser uma coisa simples, mas não é. Se você receber uma mensagem negativa e simplesmente deletar, apagar, você já está contribuindo muito
para a melhoria da nossa sociedade. Doutor Luciano, ao ler o seu livro, pode-se dizer também que, além de a narrativa é de uma história, não é, de um crescimento pessoal e também de autoconhecimento, isso vai proporcionar a quem ler? Vai fazer o leitor pensar Criticamente sobre suas ações. Sua própria existência, suas próprias ações, o que é que ele pode fazer para melhorar, né? Se inspirar nessa grande pessoa que dividiu o mundo em antes e depois dele. Eu acho que não tem pessoa melhor para a gente se inspirar. Eu acho que o livro traz isso, traz um pouco disso, fala sobre santos, né? Porque o livro tem vários personagens, né, que futuramente seriam santos, que eles nem sequer sabiam que iam ser, exatamente, né? Porque pela história eles não tinham esse conhecimento que seriam o que são, mas que de repente estão ali e que agem e que aprendem com os erros, né? E que agem de forma que meio que já desenha o futuro, né? Pode-se dizer que o livro ele reúne a comunhão entre o humano e o divino. Pode-se dizer isso. E a personagem principal que identifica bem isso, né, que fica bem característico, é a de Maria, né? A Maria, ela consegue meio que intermediar. Ela vai costurando todos os capítulos até o final, né? Até os 40 dias. E aos 40 dias, quando a gente pensa que está indo para o final do livro, a gente, no 9º capítulo, volta ao que como tudo aconteceu. Né? Meio que amarra, né? Exatamente. A história, né? A história, né? E nesse sentido, no lançamento, né, que vai acontecer no dia 25 deste mês, o que é que você pode dizer de comungar, não é, desse sonho que o senhor teve de produzir esse livro e junto com seus pares lá na Almages? Realmente foi um sonho, né? Eu cheguei a dizer isso para alguns colegas, a minha intenção era essa, era realizar esse sonho, né? Escrever o que eu sempre quis escrever. E eu tenho, assim, tenho certeza do comparecimento dos amigos, das pessoas que gostam de mim, do público em geral, né? Para prestigiar o evento, também para ouvir conhecer um pouco sobre o autor e sobre a obra. Pois é. Erros e acertos é a tônica também deste livro, né? Que se coloca? Erros e acertos, né? O homem é falho, né? O homem não é um ser perfeito. E isso é bom, né? Isso é bom porque a gente vai se aperfeiçoando com o crescimento de cada um de nós. E Deus já fez isso propositadamente. A gente é que vai se aperfeiçoando, vai se acabando, vai se terminando, se pode assim falar, até atingir um nível de espiritualidade que ele, como dizia Siddhartha Gautama, o Buda, né, que ele atinge o Nirvana, que é um estado de intensa espiritualidade que ele não precisa renascer outra vez. Pois é. Quando o senhor coloca esses são 9 capítulos. 9 capítulos. 9 capítulos. Quando se coloca o sonho que eu não li o sonho, mas o sonho ele se confunde com este sonho de escrever o livro também? Olha, faz parte da história, né? Teve uma pessoa que leu o livro que disse: Luciano, o sonho é o Espírito Santo falando. Aí eu disse, eu não tinha pensado nisso. Eu disse para a pessoa que tinha lido. Mas, enfim, a história, os capítulos finais, eles são bem interessantes. É meio que fosse uma transformação entre o humano e o divino. Essa passagem, ela se passa nesses 2 últimos capítulos. Perfeito. Que é a forma que ele encontra de iniciar a vida pública. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já o Frente a Frente estará de volta. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou o próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida.
Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Juiz Luciano Andrade de Souza, juiz titular da 7ª Vara Cível da capital, e que nos fala sobre o lançamento do seu livro intitulado 40 Dias. Livro que vai ser lançado no dia 25 deste mês, às 19h30, no auditório da ESMAL, a Escola da Magistratura Superior da Magistratura de Alagoas. Como vocês estão vendo aí. Pois bem, nós estávamos falando sobre questões de amor e ódio, que é o que são, esta é a polarização que nós temos hoje na sociedade como um todo. E eu pergunto, aqui naquele capítulo Sonhos, que eu disse que não tinha lido, mas fiz aqui uma observação, que em tempos de ódio, né, a passagem dos livros vai cair justamente nisso. A parte mais difícil, que é mostrar aos homens como amar, fazê-los acreditar que o amor é a única saída, mas sem interferir no livre-arbítrio, convencê-los do único caminho, fazer com que enxerguem a verdade. Não será tarefa fácil, mas faremos isso juntos. Estarei com você, vai dar certo. O homem é a principal criação de Deus, a que ele mais gostou, né? Uhum. E ele fez o homem à sua imagem e semelhança justamente por isso. Não é que o homem é capaz de, assim como Deus, capaz de criar, capaz de ser o que ele quiser ser, né? Capaz de se direcionar para um lado ou para o outro. O homem é capaz até de escolher Deus ou não. Então isso é perfeito isso, né? Deus, quando fez tudo, ele achou bom, e quando fez o homem, ele ficou admirado, porque se fosse um ser humano, se fosse um ser como outro qualquer, como uma criatura qualquer, ficaria meio que sem graça, né, para os olhos lá do Criador, né? Uhum. Então o homem tem essa capacidade. Mas aí, com o passar do tempo, era preciso mostrar que o amor valia mais a pena do que qualquer outra coisa, né? E como fazer isso, né? Como mostrar isso aos homens, né? Aí a coisa acontece no romance. Pois é, na sua condição de cristão praticante, não é? O que mais fascina o senhor na história de Jesus Cristo? O exemplo, porque era o maior dos homens, né? O mais poderoso, o mais forte, que se tornou o mais simples, o mais humilde, né? Para mostrar justamente isso, que a grandeza humana é pequena diante da grandeza de Deus, por maior que seja, né? Um homem que tinha tudo para ser poderoso em todos os aspectos, se preocupava com uma ferida de uma pessoa que estava lá humilde, sofrendo, sentindo dor, né? E ele parava o discurso dele, se aproximava daquela pessoa e tratava daquela ferida, né? Na época era uma ferida, tinha a lepra, né? A lepra? Que era uma doença que afastava, quando o homem segregava as pessoas. Segregava. Né? Ele era afastado das cavernas, do convívio. Era expulso praticamente. E se continuasse na cidade, ele era apedrejado até. Era morto, né? Jesus tinha essa preocupação de parar o discurso dele, parar o que ele estava fazendo, por mais importante que seja, e cuidar, passar a mão na cabeça daquela pessoa e dizer, olha, você também é filho de Deus e terá seu espaço. Então isso é o que mais me fascina, o que mais... E o senhor acredita que esse sentimento solidário, de amor puro pelo ser humano, pelas pessoas,
possa ser resgatado na sociedade atual? Eu acho que sim. Olha, eu estava ouvindo uma vez o Papa Francisco falando. Ele disse que na Cúria tinha muitos santos. E eu acredito nisso. Tem pessoas más, em todo canto tem. Mas também tem muita gente boa. Nas igrejas, nos cultos, tem muita gente boa. Tem muita gente que acredita no que está dizendo, que pratica a palavra realmente. Tem, claro, aqueles que se aproveitam. Pois é, a história contemporânea, o momento que a gente vive, está aí cheio de exemplos de pessoas que se locupletam na condição de levar a palavra de Deus e se aproveitando da ignorância, muitas vezes, das pessoas, de não ter alcance sobre as suas ações, né? Enriquece, né? Pessoas ilicitamente, poderosas, exatamente. Riquíssimas, explorando a fé das pessoas, né? Exato. Mas também tem muita gente boa, né? Tem muita gente santa que realmente se preocupa, que dá a vida pela igreja, como o Papa falou. O Papa Francisco é um exemplo disso, né? O Papa João Paulo II. Segundo também. Um Papa que, assim, eu tenho um maior respeito, eu acredito que é um homem de Deus mesmo, é o Bento XVI. A igreja, ela não, assim, não passa pela... não consegue imaginar a renúncia de um Papa. Um Papa, ele é escolhido e ele deve continuar sua missão até morrer. Mas o Papa Bento XVI, ele precisou renunciar para que... Mas a política até no Vaticano, né? No Vaticano. Pois é, a gente sabe disso. Mas você vê como ele fez. A partir daquele momento, ele se excluiu. Ele chegou lá num local, se reservou, ficou totalmente reservado, totalmente fora do contexto para que o Papa Francisco pudesse crescer. Ele teve que ficar escondido, teve que ficar lá reservado no lugar para que o outro pudesse crescer. Isso é dedicação à igreja, né? Ele está fazendo aquilo pela igreja, porque acredita realmente. Então, essas coisas eu acho que o homem, eu ainda acredito na humanidade, eu acho que nós só precisamos trabalhar mais isso, falar sobre mais isso com as pessoas, com os mais jovens. E temos que acreditar, não é? Porque a fé é inabalável no sentido de se conseguir um objetivo. Exatamente. Né? E nesse sentido, quando as pessoas... essa preocupação que o senhor teve de colocar 40 dias e na capa do livro já determinar o estilo, né, dessa leitura, que está no gênero literário, que é o romance. Romance, justamente. É porque para se afastar, né, do livro religioso e do livro de autoajuda, que realmente não é uma coisa nem outra, né? É um romance. É inspirado, claro, tem passagens do Novo Testamento, que deve ser lida pelo leitor, é importante isso. É importante que o leitor ele leia cada passagem, porque isso dá o mote da história de cada capítulo, né? Ele tem a ver com a própria narrativa do livro. Ele aponta, né, qual vai ser a direção que o texto e a narrativa, a história vai se inserir, justamente nesses preceitos aqui. É interessante, Gorete, que 40 dias ele não responde perguntas, né? Ele não responde questionamentos, ao contrário, ele instiga a pessoa a pensar mais. O leitor, ele vai terminando o capítulo, ele vai começar a imaginar um monte de coisa. Na mente dele, a gente deixa isso. Também, né? E sempre colocando o leitor naquela posição de fazer uma autocrítica. Isso eu senti desde o primeiro momento, né, Aulino? Se perguntar qual é a sua missão aqui na Terra, né? A sua existência, o que é que está fazendo. Porque nada acontece por acaso. Por acaso. Desde sempre. Ainda quando não tínhamos essa consciência, não é? Mesmo antes, quando não tínhamos essa consciência. É isso? É isso. Nada acontece por acaso. Já vem tudo é determinado. A gente tem que fazer com que isso aconteça, né? Acreditar nessas coisas, né? Nos sonhos, em realizações e projetos. Crer, ser cristão, é determinante, na sua opinião, para que os homens que são responsáveis pela vida ordenada em sociedade seja melhor. Digamos assim, é determinante nesse sentido? Ser cristão me parece que sim. Ser religioso, não. E eu faço essa distinção. A história de Cristo é uma história, assim, é a maior história de todos os tempos.
é fascinante. É tão fascinante, é tão incrível, que tem um colega meu, é uma pessoa que eu tenho a maior consideração, e ele diz, olha, Luciano, eu sou ateu mesmo. Mas eu sou ateu, mas ele explica por quê. Aí eu digo, e eu acho isso perfeito, porque ele diz, olha, e eu disse a ele, olha, mesmo se Jesus Cristo não tivesse existido, como você está dizendo, mesmo que Deus não exista, como você crê que ele é ateu mesmo, ele disse isso, a história é tão fascinante que vale a pena ela existir. Ela existir, né? É verdade. Porque ela conduz a gente, ela faz com que a gente se torne pessoas melhores. Isso é possível, me parece. Há passagens na Bíblia de Jesus que há situações que atualmente a gente poderia considerá-las como surreais até, não é verdade? É verdade. Mas é fato. É fato. Então, até os humoristas a gente vê nas redes sociais, eu acho bem interessante essa coisa do humor. E eles fazem uma história interessante, como se Jesus aparecesse num determinado lugar atualmente, né? E aí ele começa a falar e as pessoas, isso não pode, e termina botando a pessoa para fora. Né? Agora, muito é um interessante. livro que pode auxiliar discussões, até mesmo na igreja. Não é isso? Pode provocar discussões e a ideia é essa mesma, né? Nas escolas, com alunos, não é? Em diferentes faixas etárias, assim, mas isso promove um debate também. Promove um debate, porque ele é curioso. O livro é curioso. É por isso que eu acho que a ideia de resgatar o povo para a leitura é interessante. Passa por 40 dias também. Porque você fica curioso como as coisas devem acontecer, e aí você vai lendo e vai debatendo, e vai conversando, e vai criando gosto. E a cada leitura a gente pode ter, para a gente mesmo, um horizonte, uma perspectiva diferente. Uma experiência de vida, exatamente. Uma perspectiva diferente sobre a própria existência, né? E eu bato muito nessa tecla, Gorete, de que nós podemos melhorar esse mundo, fazer esse mundo melhor. E uma coisa que eu insisto nesse ponto, e até alguns colegas, alguns amigos se irritam um pouco, é que nós temos que começar isso com essas redes sociais, com esses grupos de mensagens instantâneas, né? Parar de estar mandando essas mensagens negativas, né? Refletir em cada coisa que você... Porque isso agride as pessoas, né? E cria uma consciência negativa. Quem não tem, adquire, não tem para onde... De que o caos está formado. Exato, de que não tem saída, quanto pior, melhor. Exatamente. E eu acho que não pode ser assim. E cabe a nós isso, porque está na nossa mão, né? O aparelho de celular está nas nossas mãos. Você pega e você reina ali. Então, cabe a você. Isso, eu acredito assim que os jovens estão aprendendo. Eu acho que eu tenho conversado com pessoas mais jovens. Eles estão mais... nossa esperança, né? Parece que a nossa geração é que está um pouco ainda contagiada por isso, mas os mais jovens estão aprendendo. Felizmente. Felizmente. Pois bem, estamos no minuto final. Algumas considerações, doutor Luciano, além, claro, de lembrar o lançamento do seu livro, que acontece no dia 25 deste mês, né? 25 de setembro, na Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas. Eu acho que estamos vivendo um momento diferente, né? Um momento em que as informações nos chegam muito rapidamente, né? Coisas que acontecem no Japão, nesse momento, a gente sabe agora, nesse segundo, então é coisa muito rápida. O mundo está transformado. Volátil, e eu acho que a leitura pode nos... Uma desacelerada, né? Dar uma desacelerada, frear, fazer a gente repensar nossos valores, né? Fazer a gente pensar um pouquinho. E eu acho que uma palavra muito importante é empatia, né? E nos fazer melhores. Nos fazer seres humanos melhores. E a gente se colocar no lugar do outro. Sempre que a gente for fazer alguma coisa, pensar no lugar, né? Se colocar no lugar da outra pessoa. E aí acho que o caminho é esse. Sempre é o caminho da solidariedade, de um olhar especial sobre o outro que vai refletir na gente um bem-estar bem melhor. É isso? Exatamente. Eu agradeço aqui, mais uma vez, a sua participação, um sucesso no lançamento do seu livro, doutor Luciano, e até uma próxima oportunidade para nós falarmos aqui, não só sobre esse assunto, mas a atividade, né, na sua
atividade profissional, porque, na verdade, isso aqui é, digamos assim, um bálsamo para os dias conflituosos, né, do dia a dia. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você. Eita! Entendeu? Já.